Aleluia, graças a Deus. Tivemos um culto maravilhoso ontem à noite, falando sobre a paternidade, né? E a gente, quando tem a paternidade de Deus, devemos andar com a imagem de Deus, né? Não ter uma autoimagem distorcida, não é verdade? Então, a imagem de Deus é que nós somos sarados e curados, não é verdade? Que nós somos abençoados, somos mais que vencedores. E a gente fica, né, postergando isso, né? Mas temos que andar e viver como Deus chamou a gente para viver. Amém, queridos? Graças a Deus por isso, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Vai lá no nosso canal, dê um like, assista o culto, dá a sua opinião, né? E propague também, se inscreva no nosso canal, nós estamos precisando de 1000 assinaturas, falta tão pouco, né? Eu conto com você. Amém, queridos? Graças a Deus. Aleluia. Então eu vou começar uma série que vai se chamar Frente a Frente com Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos estar baseados na Bíblia, não é verdade? E eu começo essa série falando com você a respeito de a gente viver uma vida no Senhor mesmo e contando sobre a vida de alguns homens de Deus. Então, Salmos 23:4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Imagine que você é Jó, né? Em um único dia você perde todo o seu gado, ovelhas, camelos, servos, filhos, carro, casa, né? Seu negócio, você perde tudo, né? A causa, inimigos, invasores, fogo vindo do céu e um repentino vento forte que faz com que a sua casa desabe sobre a sua família. Assim como Jó, você também pensaria. Estou falando para você supor, não estou falando do que vai acontecer, nem estou profetizando o que vai acontecer. Nós estamos fazendo um estudo de uma série de frente a frente com Deus, amém? Esse tipo de coisa não acontece por acaso. Tem mais coisa acontecendo do que mero acaso. Algo espiritual está por trás de tudo isso. Esse seria um pensamento normal para qualquer cristão e foi também o pensamento de Jó, né? Eu também já me senti assim, meus irmãos, a respeito das circunstâncias que cercaram minha vida, né? Em algumas situações. Aleluia. Graças a Deus, né? Então nós precisamos entender que pode sim vir a acontecer conosco qualquer circunstâncias. O próprio Jesus disse que no mundo terias aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é verdade? Aleluia. Então, quando você passa por uma época difícil, muitas vezes pessoas bem intencionadas tentam te encorajar trazendo uma palavra de Deus. Eu já recebi muitas palavras e elas eram todas do tipo. O que parecia confuso era receber o que parecia ser visões conflitantes, coisas que me traziam mais dúvida do que certeza. Não é verdade? Aleluia. E eu acho, irmãos, que a gente precisa entender. Se Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo vencer o mundo, e ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, então nem tudo é demônio. Amém? Tem circunstâncias que acontecem, porque nós usamos a sabedoria do mundo, porque nós usufruímos das coisas do mundo sem santificar a Deus. Amém? Né? Mas a gente não pode demonizar tudo. É certo que por trás de muitas coisas estão Satanás, mas Satanás não tem autoridade sobre a nossa vida. Nós somos mais que vencedores, nós temos o nome de Jesus, né? Nós temos o direito de pisar em serpentes e escorpiões. Nós expulsamos demônios, não é verdade? Nós somos aqueles que derrotamos os gigantes. Aleluia. Mas às vezes pensando nisso, né, eu fico pensando e algo me lembra da calamidade de Jó, quando teve origem, né, com uma conversa de Deus e o diabo. Deus, na verdade, chamou para a briga quando apontou para Jó dizendo, né, na verdade, Deus provocou o diabo, né, porque o diabo não é nada, não é verdade? Então, a gente não precisa ter medo, não é verdade? Amém? E ele diz assim, observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra, aleluia, semelhante a ele,
homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1,18. Imagine falar isso para o diabo e chamar o diabo para briga, não é verdade? Amém? Mas Deus não foge de batalha e não perde batalha, amém? Graças a Deus. Satanás rapidamente voltou com esta conversa. Não me admira que Jó sirva a você. Você o abençoou, contanto que ele seria estúpido se não servisse você. Mas se tirar as bênçãos da sua vida, eu aposto qualquer coisa que ele amaldiçoaria você cara a cara. Satanás armou um ataque contra Jó e Deus, segundo a Bíblia, deu a permissão. Amém? Aleluia. 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 Embora Jó estivesse sob ataque espiritual, deixe-me apontar que ele nunca, nenhuma vez, entrou num tipo de guerra militante contra Satanás. O único com quem Jó sempre falou, o único com quem ele sempre lidou foi Deus. E nós queremos ficar em luta com Satanás, saímos em luta contra Satanás. Nós não devemos dar importância para Satanás, nós devemos ficar com Deus. Aleluia, né? Então, a gente tem que entender isso, meu irmão, né? Para que brigar com o diabo? Nós vamos falar com Deus, vamos ficar junto de Deus. Quando a calamidade atingiu Jó, seus 3 amigos se tornaram conselheiros. Quando os problemas atingiram a sua vida, nunca faltaram pessoas que estavam dispostas a compartilhar a sabedoria e a perfeição. Deus não faz esse tipo de coisa com os fiéis a ele. Eles disseram a Jó: não é assim que Deus trata os seus santos. Só poderia haver uma explicação plausível para a dor de Jó, eles imaginavam. Todos os seus argumentos poderiam acabar em uma só acusação. Jó deve haver pecado em sua vida. E nós mesmos, quando lemos a história de Jó, a gente fica procurando o erro, onde Jó errou, que o diabo tinha direito de atacá-lo. O conselho é simplesmente que a gente dá para as pessoas: arrependa-se e Deus vai te restaurar. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente fica fazendo subjeção, fica fazendo conjecturas e na verdade não é isso que aconteceu. Não é verdade? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus disse uma coisa: como ouço, assim julgo. João 5,30. Jesus está dizendo: eu olho para uma situação, mas então eu paro para ouvir o Pai, o que ele tem a dizer sobre isso. Quando ele me dá a sua perspectiva sobre a situação, então é interessante, né? Essas coisas, porque a primeira coisa que a gente pensa é que a pessoa está em pecado. Primeira coisa que a gente quer é examinar a vida da pessoa. E ele diz assim: a sua perspectiva sobre a situação, então eu entendo, né? E posso julgá-la corretamente. Os amigos de Jó erraram, porque eles julgaram pelo que viram, ao invés do que ouviram. E nós julgamos por aquilo que estamos vendo, não por aquilo que estamos ouvindo. Presta atenção que Jesus disse, né? Jesus disse: como ouço, assim eu julgo. Que Deus nos livre desse senso comum. Muitos conselheiros, né? Inclusive irmãos, se apoiam num bom treinamento, na sua educação, na experiência, quando avaliam as circunstâncias de alguém. Estamos fadados à perspectiva míope dos 3 amigos de Jó. A menos que primeiro paremos, inclinemos nossos ouvidos para ouvir o que o Pai está dizendo. Então falemos segundo a sua direção. Aleluia, aleluia. Um espírito que julga. Deus nos livra de espíritos de julgamento. Porque às vezes a gente acha que nós temos que julgar todas as coisas. Só porque uma pessoa está enferma, só porque uma pessoa está passando dificuldade no casamento, só porque uma pessoa está passando por um momento de tristeza, só porque ela está passando por um problema de falência financeira ou situação financeira, nós já queremos julgar e achar que essa pessoa ela está andando em pecado. Não, irmãos, Jesus disse: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então vamos ouvir para poder entender. E aí, na perspectiva de Deus, no diálogo com Deus, nós vamos poder julgar corretamente, discernir corretamente. Vamos viver uma vida um pouco mais complacente com as pessoas que estão em dificuldades, com as pessoas que até erraram. Vamos ser mais complacentes. A Bíblia diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o que mais fazemos é julgar Jó. Ah, Jó tinha medo, porque disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Calma, irmãos. Vamos ser misericordiosos, graciosos, atenciosos, amorosos. As pessoas estão passando dificuldades, elas precisam da nossa ajuda, não do nosso julgamento. Aleluia. Deus tem propósitos, irmãos, para nossas vidas através de toda a situação. Deus não desperdiça nenhuma situação. Ele sempre quer o nosso bem, a nossa vitória, o nosso crescimento. Você pode entender isso ou não? Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma jornada muito legal frente a frente com Deus. Hoje nós estamos falando sobre não ser um espírito que julga, não ter muitas opiniões. Mesmo que você encontre alguém andando no vale da sombra da morte, Deus está com ele. Deus não abandonou ele. Deus não está julgando ele. Deus não está pisando nele ou descartando ele. Deus é Deus. Aleluia. Fica firme no Senhor. Esse vento vai passar. Fica firme no Senhor. Esse vento vai passar. Essa tempestade vai acalmar. Deus é Deus. Amém? Um bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama. Propaga esse café em nome de Jesus. Amém.